E como hoje a gente vai falar um pouquinho dessa parte da oftalmologia, tenho que parabenizar todos os alvirrubros, que o Náutico agora vai subir para a Série B, então já está confirmado a todo mundo aí, e é uma grande vitória para um time pequeno ainda daqui do estado. Vamos embora. Zé, é com você aí, vamos falar aí um pouquinho aí sobre como é que essa parte esportiva pode se associar à nossa medicina oftalmológica. Boa noite. Beleza, boa noite, Bernardo. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade aqui, você como diretor de curso aí da ISVAL, me convidar para a gente falar um pouco de coisas diferentes da oftalmologia, né? Parabéns para o Náutico aí, que entrou com um pênalti que pouca gente viu, só o juiz viu o pênalti, então, e é exatamente sobre isso, né, no VAR, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar, da importância da visão no esporte. A gente vai falar um pouquinho o que é a visão no esporte, qual a importância disso, e como nós, como oftalmologistas, clínicas oftalmológicas, hospitais oftalmológicos, nós podemos tirar um proveito disso como um negócio, como uma forma a mais de agregar ao nosso serviço um novo departamento. É como eu digo, nós criamos o Departamento de Oftalmologia do Esporte. E é isso que a gente vai falar. Eu vou começar por aqui, mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado a toda a diretoria da ISVAL. Vamos começar, vou um tempinho só para eu abrir para vocês aqui. Aqui. Aí eu vou falar para vocês aí. Eu gostaria que prestasse atenção nesse vídeo aí. Então, isso aí é a Copa de 1970. Vocês imaginem, já termino para contar para vocês a história desses dois gols. Então, esses são os dois quase gols do Pelé. Quer dizer, o Pelé fez mais de 1.200, 1.300 gols, mas ele é conhecido mesmo também por dois gols que ele perdeu na Copa de 70. Mas por que o Pelé perdeu esses gols na Copa de 70? Vocês imaginam que o rei do futebol jogava em 1970 com 2 graus de miopia. Não usava lente de contato, não existia cirurgia refrativa, não tinha nada. Então, o Pelé deixou de fazer esses gols, provavelmente pela baixa qualidade de visão que ele tinha. E é nisso que a gente vai falar hoje. Meu nome é José Antônio Westphalen, trabalho aqui em Curitiba, no Instituto Graense de Oftalmologia, e tenho esse projeto de excelência em oftalmologia aplicada ao esporte. E é isso que a gente fala, de Sports Vision. E tudo começa com este camarada aí, chamado de Babe Ruth. Esse cara, nos anos de 1800, 1900, né, foi considerado um gênio do beisebol. Ele funcionava tanto como arremessador, que ele começou como o maior arremessador no Boston Red Sox, mas, na verdade, ele se notabilizou também como rebatedor no New York Yankees. E ele, com essa forma pouco atlética, os cientistas começaram a tentar descobrir por que, bem-vindo aí, Fred, né, os cientistas da Universidade de Colômbia tentaram descobrir por que o Babe Ruth tinha tanta habilidade como arremessador e como rebatedor no beisebol. Ele bateu todos os recordes da época, tanto como arremessador como rebatedor, sendo que alguns, nós estamos quase no ano de 2020, e esses recordes pertencem ainda ao Babe Ruth. E aí eles começaram, os cientistas da Universidade de Colômbia começaram a estudar esse camarada
E aí descobriram que ele, lógico, além do talento, ele tinha um sistema visual fora do comum. Toda a habilidade esportiva dele foi transmitido através de treino, da habilidade, né, do talento que é nato dele, mas também através da qualidade de visão que ele tinha. E é isso que a gente fala hoje em Sports Vision, que é exatamente o que é o Sports Vision. Qual que é a premissa? A premissa é que, através de um excelente sistema visual, a gente atinge essa ótima performance atlética, cujo conceito é garantir e maximizar a melhor acuidade visual de atletas, independente do seu nível, seja ele amador, seja ele profissional ou mesmo aqueles atletas de elite. Ou seja, através da qualidade de visão, ele vai ter um melhor desempenho atlético, cujo objetivo é exatamente isso, é buscar essa agilidade visual, que é a habilidade de entender e reagir àquilo que o atleta está vendo. Ou seja, e essa habilidade pode ser desenvolvida e aperfeiçoada, né? Como eu disse, tanto para iniciantes, como praticantes do dia a dia, como atletas profissionais e mesmo os de elite, a visão é responsável por 85% da percepção, de todos nós, 85%. Então, o atleta que souber usar essa visão, ele vai poder aprimorar a sua técnica dentro da qualidade do esporte. Se vocês imaginarem que aquela imagem que o atleta está recebendo, que chega nos seus olhos de uma maneira imperfeita, com distorção, o cérebro vai demorar um pouco mais a decifrar aquilo que ele está vendo, para então ele poder reagir. Lógico que a prática no desenvolvimento esportivo é vital para a aquisição das novas habilidades, e sendo que o talento é indiscutível. E aqui entra aquilo que a gente tem falado. Qual que é o projeto de oftalmologia aplicado ao esporte, aquilo que a gente pode levar para todos vocês, né? Eu divido isso em 3 fatores, ou 3 fases, né? Na busca da maximização da acuidade visual, né? A gente vai desenvolver em 3 fases. Ou seja, a primeira está acessível a todos nós oftalmologistas, que exatamente é um exame oftalmológico completo. É aquele atleta que vai procurar o seu serviço de oftalmologia atrás de uma busca melhor de visão. Ou seja, você vai fazer um exame oftalmológico completo, com todos os exames possíveis ali, no campo visual, né, com estereopsia, etc. A segunda fase também é muito fácil, é a correção dos erros refrativos. Nós vamos corrigir aquela dificuldade visual que ele tem, seja miopia, hipermetropia, astigmatismo, estrabismo, qualquer que seja. Então, essa fase também é muito boa. E essa correção de erros refrativos, a gente vai adaptar essa correção e vai ver qual a necessidade disso para cada tipo de esporte no qual ele está envolvido, na modalidade esportiva. E o último, que é o mais complexo, e ainda bastante dificultado aqui no Brasil, que é o treinamento viso-perceptivo, mas que a gente vai falar um pouco mais adiante. Então, qual que é a nossa expectativa? Exatamente isso, é a maximização visual, cujo objetivo é conseguir a máxima acuidade visual e familiarizando o atleta com todos os tipos de correção visual, seja ela óculos, o uso de goggles em algumas práticas esportivas, o uso de lentes de contato, que é uma coisa que facilita muito a vida do esportista, ou então a cirurgia refrativa, quando ele, assim, achar melhor. Tanto cada uma dessas modalidades, óculos, lentes de contato e cirurgia refrativa, tem que levar em consideração a modalidade esportiva na qual ele está envolvido. E você tem que informar o atleta vantagens e desvantagens do tipo da correção visual. Então, eu gostaria que vocês guardassem bem essa imagem aqui. Nos Estados Unidos, toda criança, quando começa a praticar um esporte, o pai, o treinador, diz: mantenha seus olhos na bola.
keep your eyes on the ball. Isso é fundamental, porque, como eu disse, a visão é mister aqui para busca da melhor performance. Mas eu quero que vocês guardem essa imagem, tá? E o que a gente faz? O que a gente pega o atleta e vai trabalhar? É a motilidade, estudar a motilidade ocular, estereopsia, focalização, visualização, a visão periférica, a correção visual motora e a flexibilidade de fusão. Essa frase aqui embaixo diz bastante sobre isso. Esse Malik Thompson é um jornalista do Los Angeles Daily News. Ele falou que dos atletas de elite, o melhor do jogo, o mais importante do jogo, não é somente o físico, mas o visual. E é isso que a gente está falando hoje. Então, só um exemplo básico de um campo visual limitado, o atleta consegue apenas focalizar no campo visual limitado a bola e o pé dele. Não vê que ao seu lado direito, ele tem um companheiro no qual ele pode passar a bola, e sendo que do lado esquerdo vem um outro atleta que pode tirar essa bola. Eu até comentei com o Bernardo, lá em São Paulo, durante o evento da Soblec, o congresso da Soblec, sobre um atleta que nós trabalhamos juntamente com o Ney Franco, aqui no Atlético Paranaense, que ele tinha um campo visual muito limitado. E a partir do momento que nós estudamos o campo visual dele, vimos que ele tinha um limite de visão muito grande, esse atleta saiu do lado direito do campo e passou a trabalhar do lado esquerdo do campo, onde ele produziu muito mais. A lei do impedimento é uma qualidade de visão muito difícil, e é isso que a gente está hoje com o VAR. Mesmo com o VAR está muito difícil avaliar. Para quem não entende muito de futebol, a lei do impedimento, no caso o assistente, o bandeira, tem que ao mesmo tempo observar 5 objetos, né, ao mesmo tempo, e numa distância que pode variar de até 20, 30 metros. Ou seja, ele tem que olhar o goleiro, a posição da bola, o atacante, o receptador, e ele tem que, ao mesmo tempo, ter uma visão dinâmica muito grande. E aqui a gente chega. A visão no esporte é uma necessidade, e é isso que a gente vai falar mais um pouco. Pelo que deu para entender, já deu para concluir que realmente é uma necessidade. Vejam, esse estudo muito bacana aqui em Barcelona, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 94, e de Lillehammer, que é os Jogos Olímpicos de Inverno em 94, e Albertville em 92, né, mostraram que exatamente os atletas medalhistas foram os que tinham o melhor sistema visual. Ou seja, durante esses Jogos Olímpicos foi montado no centro de convivência um quiosque, um centro de acuidade visual. Foi feito um estudo de maneira aleatória, em que qualquer atleta que estava na Vila Olímpica poderia chegar lá e fazer esses exames. E baseado nisso, né, foram 342 atletas, né, de 12 modalidades. E mostrou exatamente que os medalhistas foram os que tiveram o melhor sistema visual. Interessante que, olha, em 92, apenas 1 em 4 atletas admitiu que tinham dificuldade visual. Sendo que nos Jogos Olímpicos de Inverno, em 94, Lillehammer, 58% dos competidores nunca haviam sido submetidos a exames oftalmológicos. Então, são dados muito grandes. E baseado nesses cálculos, aqui, nesses estudos, eu resolvi fazer no Atlético Paranaense esse estudo, fazer um levantamento. E de 2007 a 2019, nós trabalhamos com 106 jogadores no Atlético Paranaense, sendo que desses 106 jogadores, né, atletas de altíssimo nível, né, alguns um pouco menos, outros bem mais, né, mas olha só, 63 jogadores tinham 20/20 de visão, 14 jogadores com 20/25 e 10 jogadores com 20/30. E 20/40 ou menos de visão, 19 jogadores, o que é uma porcentagem bastante alta. Desses jogadores,
né? 2 jogadores tinham deficiência por verde e vermelho, né? 2 com ceratocone, 3 submetemos à cirurgia refrativa, 1 com toxoplasmose, foi exatamente esse que eu mencionei, que eu contei até para o Bernardo, que ele tinha um campo visual muito restrito. No lado direito, ele tinha uma coriorretinite só focal, né? Ali ele só tinha uma visão muito limitada, e no olho esquerdo, totalmente não enxergava nada do olho esquerdo. E com ele, nós trabalhamos junto com o Ney Franco, colocando esse jogador numa posição melhor dentro do campo, para que ele corresse. Nós tiramos ele de meia direita e trouxemos ele para meia esquerda, porque ele tinha a tendência de correr para o lado direito, entenderam? Como ele tinha a visão no lado direito um pouquinho melhor e ele estava jogando de meia esquerda, ele ficava muito limitado, ele não tinha como melhorar esse foco dele. E aí nós trabalhamos melhor. Então, e 26 usaram óculos ou lente de contato. O que dá aqui vocês têm uma percepção melhor, que 40% de atletas de alto nível de uma equipe profissional de futebol de Série A, 40% tinham menos de 20/20 de visão. E aqui, 2 exemplos de atletas que a gente trabalhou bastante, né? Marcelo Cirino, que vocês veem de óculos ali, Marcelo Cirino e o Renan Lodge. Renan Lodge é o queridinho hoje do Atlético, foi vendido para o Real Madrid, para o Atlético de Madrid, perdão. Na verdade, ele foi para lá porque já estavam mandando como refúgio, né, Felipe Luiz para o Flamengo, aí, os flamenguistas, né? Renan Lodge, titular absoluto no Atlético de Madrid, enquanto Felipe Luiz veio para o Flamengo, né, o menino de 18 anos de idade. E o Marcelo Cirino, que tinha miopia e astigmatismo, e ele estava se sentindo prejudicado dentro da sua atividade, dentro da atividade esportiva dele, dentro do desempenho esportivo dele. Aí o que aconteceu? Nós operamos ele, fizemos a refrativa dele, logo em seguida ele foi para o Flamengo, ficou um tempo no Flamengo, e aí a história dele, vocês todos já conhecem, acompanham o futebol. Hoje ele está de volta no Atlético Paranaense. E aí, em 2010, nós fomos convidados pela CBF para fazer a avaliação dos jogadores de futebol da Seleção Brasileira de Futebol, que estava indo para a Copa do Mundo. A FIFA implantou, em 2010, o que eles chamam de PCMA, Pre-Competition Medical Assessment. Nós avaliamos os 23 jogadores, né? Que foi a primeira vez, em 2010, que a oftalmologia foi incluída no PCMA. Existia a avaliação cardiológica, existia a avaliação nutricional, etc., mas a oftalmologia não existia. Então, as 32 seleções envolvidas na Copa do Mundo foram submetidas à avaliação oftalmológica. E qual a nossa surpresa também? 13 jogadores dos 23 tinham 20/20 de visão. Nessa época, um desses jogadores já tinha sido submetido à cirurgia refrativa, em 2008 na Itália. Por acaso era o Kaká. O Kaká estava muito bem operado, com PRK, e estava com 20/20 de visão. 5 jogadores tinham 20/25, sendo que um jogador foi encaminhado para avaliação de glaucoma. Esse jogador ele estava jogando na Europa, né? Afrodescendente, nunca tinha sido examinado para glaucoma, tinha uma escavação de 0,9 em ambos os olhos, uma pressão de 16, a mãe dele era cega por glaucoma e o irmão tinha glaucoma, e ele, mesmo na Europa, nunca tinha sido avaliado em glaucoma. 3 jogadores com 20/30 e 2 jogadores com 20/40 ou menos. E daí, nesses 2 jogadores, nós fizemos, foi recomendado, pelo tempo de preparação, tudo, foi recomendado o uso de lentes de contato. Nós preferimos assim agir do que uma cirurgia refrativa, né?
Aí estão eles, alguns deles aí, né? Luiz Fabiano, Fabuloso, Nilmar, Robinho, Kaká, Júlio Batista e o Grafite, né? O Grafite foi um que a gente colocou uma lentinha de contato, e o outro está aí, ó, que vocês veem ali no lado esquerdo da tela, que nada mais, nada menos do que o goleiro, na época do Arsenal, o Gomes. O Gomes tinha 20/60 de visão e tinha um astigmatismo bastante interessante, oblíquo. Aí nós, pô, Gomes, o que é isso? Né? Daí levamos ele lá na clínica e fizemos a adaptação de lente de contato. E o Kaká 20/20 de visão após uma cirurgia refrativa. Então, no caso do futebol, no caso aqui, nós optamos por ele pelas lentes de contato. E nós desenvolvemos um protocolo, que é um protocolo que a gente pode desenvolver para levar para os clubes de futebol, para o departamento médico, e fazer uma avaliação preliminar. Como nós não vamos poder estar nos clubes de futebol todos os dias, né, a gente deixa esse protocolo lá, em que o departamento médico faz essa avaliação preliminar e nos encaminha. E daí a gente vai dizer se o departamento vai dizer se ele está liberado ou não, e se ele encaminha para o oftalmologista. No caso, vai ter uma orientação para o departamento médico, uma cartilha explicando um pouquinho de cada um desses procedimentos. E, uma vez feito isso, né, é feito depois a motilidade ocular, a torometria, tudo isso a gente faz nas nossas clínicas e encaminha de volta para o departamento médico do clube, né? E aqui, todo mundo vai perguntar, poxa, mas como é que a gente pode desenvolver, como é que a gente pode ter dentro da nossa clínica particular, um esportista ter como referência? No começo é um pouco difícil, realmente, mas o que eu tenho por prática é fazer uma anamnese complementar quando o paciente chega pela primeira vez para consultar. Além dos dados básicos da anamnese, nome, idade, etc., né? A maioria, quando chega no cardiologista, o cardiologista pergunta, fuma, bebe, não sei o quê. Aqui a gente não, a gente pergunta, pratica alguma atividade esportiva? Sim, não. Qual a modalidade? Futebol, ginástica, handball, etc. Se de maneira recreacional, amadora ou profissional. E daí ainda pergunta se já ouviu falar sobre oftalmologia aplicada ao esporte. Quando o paciente entra na nossa sala, a gente já tem uma ideia se ele pode entrar no nosso programa de atleta, né? Aqui, para quem não sabe, 4 jogadores bem conhecidos que você não sabe que tem problema de visão. O mais famoso de todos, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo usa lente de contato para correção visual. David De Gea, Jerome Boateng e o camaradinho aqui de olho azul, que na verdade não tem olho azul, Mário Balotelli. O Mário Balotelli tem miopia, na verdade tinha. A lente de contato incomodava muito o Mário Balotelli e ele resolveu fazer a cirurgia refrativa. Ele foi operado, mas não contente, agora ele usa a lente de contato azul para ficar bonito desse jeito aí. A partir do momento que ele começou a enxergar, ele disse que um novo mundo para ele se abriu, ele melhorou muito, muito os passos. E isso acontece realmente no dia a dia, quando você tem uma clientela, pacientes da área do esporte, que você coloca a lente de contato, que você coloca o óculos, que você submete a uma cirurgia refrativa, eles vão relatar essa melhora. E esse cara, esse é o The One, como eu digo, é o cara atualmente na NBA nos Estados Unidos, né? Steve Curry. Esse cara é o maior pontuador da NBA em 2016 e é o maior pontuador do ano passado, líder de lances livres, que são aqueles lances de arremessar na cesta do garrafão. E ele é o maior e melhor arremessador de 3 pontos da NBA 2013 e 2017. E o incrível que parece, o Steve Curry, ele foi diagnosticado com ceratocone em abril deste ano. Em abril deste ano, ele foi
considerado inapto, digamos, com uma visão óptima para a prática do esporte, e ele foi apelidado de Steph Blurry. Mas olha que interessante, vocês acompanhem no gráfico a quantidade de pontos, como ele era o maior de 3 pontos, arremessador de 3 pontos, e aí ele descobriu, em março ele descobriu que tinha ceratocone, e aí foi corrigido com lente de contato. Olha o que aconteceu com o índice de arremesso de 3 pontos. Ele bateu o recorde dele, que era na base de 50% do arremesso de 3 pontos, ele estava caindo, de repente foi ver o que estava acontecendo, era a visão dele que estava ruim, e ele aumentou a pontuação dele. E aí ele disse que ele, a partir do momento que ele começou, né, a usar as lentes de contato, a visão dele foi uma coisa maravilhosa, que um novo mundo para ele se abriu. E o Bryce Brant, esse camarada também é um dos atuais melhores jogadores de beisebol nos Estados Unidos, do Red Sox, do Boston Red Sox, em que ele diz que no beisebol a visão de 20/20 já não é suficiente, né? Hoje mesmo eu estava conversando, falei com o Ricardo Fredo, nosso colega lá de Porto Alegre, e ele estava bem entusiasmado em ver essa aula hoje, e ele estava me dizendo que ele teve a oportunidade de estar em Nova York com o Dr. Daniel Lab, que é um oftalmologista que trabalha exatamente com o beisebol, foi que desenvolveu algum dos estudos para aprimorar a visão. E aí o que o Dr. Daniel fala? Que mais de 20% dos jogadores da Major League usam correção visual e tem uma média de visão de 20/12. Eu, sinceramente, acho bastante interessante isso. E que alguns poucos jogadores medem 20/8, o que são aqueles que têm uma incrível coordenação hand-eye, ou seja, a qualidade de visão deles é muito grande a ponto de melhorar a performance de ação e reação. E esses jogadores que têm já a visão perfeita estão fazendo treinamento visual para chegar um pouco melhor de visão. E vocês lembram dessa imagem? Pois bem, deixa eu mostrar um filmezinho aqui para vocês, uma coisa. 2010, Copa da África, Brasil e Holanda. O Brasil estava ganhando de 1-0 no primeiro tempo da Holanda, gol do Robinho, quando aconteceu esse lance aqui. Eu quero que vocês vejam aqui. Vamos ver se roda o filme. Vamos lá. Aí já era o segundo tempo. Começo do segundo tempo, Snyder cruza uma bola na área do Brasil e o jogo é empatado, né? Com gol do Snyder. Era quartas de final da Copa do Mundo, né? A seleção da Holanda comemora o empate, o Júlio César lamenta, né? E o que a gente vai ver aí? Olha lá, prestem atenção. Michel Bastos dá o combate, Snyder cruza na área, Júlio César e como eu digo, a belezura do... Olha lá. O que aconteceu aqui? Um empate e logo em seguida, né? Deixa eu ver agora. Vou passar aqui. Olha o que acontece. Aqui o Júlio César e o palmeirense aqui, escapou o nome dele, pulam, os dois vão na bola de olho fechado. Os dois vão na bola de olho fechado e a bola passa direto. E o que é isso aqui? Isso aqui é falta de foco, falta de treinamento sob pressão. Ele fechou o olho e deixou a bola passar. Então, isso aqui é inadmissível num atleta de elite.
Mas aí foi conversado tudo, depois passou, e o jogo terminou 2-1 para a Holanda depois, e o Brasil foi eliminado. Só que 3 anos depois, na Copa das Confederações, né, aqui no Brasil, Júlio César, nós conversamos com o Júlio César, foi explicado para ele tudo o que tinha acontecido naquele jogo, e o Brasil foi para uma final com o Uruguai, né? O Brasil havia ganho da Itália, e o Uruguai tinha ganho, não me lembro de quem, e fizeram os dois tinham feito as semifinais e foram para a final, e o Júlio César falou que o Uruguai podia decidir a partida num piscar de olhos. E nos pênaltis, houve um pênalti para o Uruguai, e no final o Júlio César salva o Brasil na Copa das Confederações, em que o Brasil foi campeão, com 2-1 sobre o Uruguai, em que ele defende o pênalti e o Brasil passou. Então, nossa proposta final realmente é buscar a melhor visão macular possível, antecipação, reflexo, passe, isso tudo na parte do futebol. E para as clínicas, o que é? A oftalmologia aplicada ao esporte é uma segmentação da medicina esportiva que visa gerar oportunidades de desenvolvimento de atletas e de negócios. Usar o esporte como uma ferramenta para as estratégias de marketing, trazendo para clínicas oftalmológicas uma nova maneira de oferecer e promover os serviços e produtos demandados pelo mercado esportivo. E é isso que dentro da ISBAL, a gente pode trabalhar melhor, apresentando ideias e projetos de criar um departamento de oftalmologia do esporte dentro das clínicas, né? A fase 3, que é a parte de treinamento, já é um pouco bem mais complicado, mas todos os estudos mostram que o treinamento visual melhora a capacidade esportiva, e baseado nesses estudos aqui, na Alemanha, né, a oportunidade que vamos de ver, a seleção da Alemanha juvenil já faz dentro do estádio mesmo, já tem toda a avaliação visual e o treinamento visual. E baseado nisso, nós tivemos em Minneapolis fazendo um treinamento também de desenvolvimento visocognitivo, visual, de saber como aprimorar isso nos atletas. Esses discos de percepção aqui são muito interessantes, né? Eu acho que o oftalmologista que tiver interesse em aprimorar, entrar nesse ramo, né, deve participar, como aqui no esquerdo, nós participamos do Congresso Internacional de Futebol, apresentamos um trabalho que foi muito bem discutido, aqui o Dinamite e o Caio Ribeiro, e aqui de novo em Minneapolis, um treinamento visual. E esse aqui foi em Jacksonville, no Nike Spark Training, em que também fazem essa busca de desenvolvimento visual, em que a Nike tem os seus atletas patrocinados para enxergar melhor, pensar rapidamente e se mover mais rapidamente. E aqui eu digo também, a gente tem que ler muito, aprimorar bem. Meu amigo Durval Moraes de Carvalho, entusiasta do futebol, entusiasta do esporte, ele tem esses livros publicados, é um médico extremamente conceituado, que há mais de 20 anos trabalha com isso, e ele sabe a dificuldade que é trabalhar com esporte e visão, e implementar essa visão de jogo dentro dos clubes de futebol ou dentro do atleta. O atleta está mais interessado em trabalhar outros fundamentos, com bola, e não quer saber de aprimorar a visão. Mas eu sempre digo, a visão talvez seja a última fronteira a ser desenvolvida para o atleta melhorar sua condição de jogo, sua condição de esporte, né? E a verdade é essa, o que no futuro no Brasil é o que a gente busca, é a busca pelo atleta perfeito. Gente, era isso, muito obrigado. Qualquer coisa a gente vai conversar, mas vamos trocar ideias e ver o que a gente pode fazer. Bernardo, eu acho que é isso aí, bastante aí, sem parar, mas é muita coisa aí, eu acho que, espero que tenha dado conta do recado aí. Obrigado. Foi perfeito, José, foi muito bom aí essa
novas possibilidades que tem e realmente como é interessante e pode atuar realmente no dia a dia, por exemplo, de um atleta, a presença de um oftalmologista. Eu queria passar aí para Fred, nosso vice-presidente da SBAL, fazer alguns comentários aí, antes da gente passar o web meeting da SBAL para Brascas. Beleza, Bernardo. As falas sempre brilhantes, esse tema é super intrigante, né? Desperta curiosidades e eu fico impressionado, West. Como é que só em 2010, cara, a FIFA passou a incluir a avaliação visual, né? Eu não sei se você tem alguma informação mais detalhada sobre a história da vida visual do Pelé. Parece que o Pelé tinha uma avaliação visual significativa, né? E eu tenho algumas experiências assim, na minha região, em Niterói, tem muito surfista amador, surfista profissional, e eu já tive alguns pacientes que eu tive a oportunidade de ajudar a corrigir o ceratocone, e a performance dos surfistas melhora muito na capacidade dele enxergar a onda no outside, né? E são jovens que, quando se surpreendem com isso, ficam assim impressionados como é que eles conseguem se locomover, se deslocar melhor no mar e localizar a onda, né? Então, realmente, há inúmeras aplicabilidades no dia a dia da clínica mesmo, quando você consegue fazer esse link do esporte amador, que a maioria de nós lida com o esportista amador, né? E, eventualmente, um tênis é impressionante, né? O astigmatismo no tênis, astigmatismo de 1 grau, 1,5 grau, dependendo do eixo, para jogar à noite, quem joga num nível mais alto, faz toda a diferença. A gente tem que estar atento a isso, que é um produto que a gente pode oferecer e melhorar muito a qualidade de vida e a performance visual dos pacientes atletas amadores, né? É o que a gente vê mais no dia a dia. Mas fantástico, essa palestra é fantástica. O que você sabe do Pelé? Não, então, o Pelé, como eu disse, na Copa de 2000, de 1970, o Pelé tinha 2 graus de miopia em cada olho, né? E ele assim jogava, com 2 graus de miopia. Ele foi operado depois, eu acho que uns 8 anos atrás, alguma coisa de catarata, e aí eu fiquei sabendo através de um colega nosso, que falou que ele já estava com 6 graus de miopia. Mas ele nunca usou lente de contato. Ele foi começar a usar lente de contato quando ele foi jogar no Cosmos, em Nova York. Foi quando pegaram e apresentaram para ele a lente de contato, mas daí já em final de carreira. Agora vocês imaginam o Pelé, no auge da carreira, fazendo o que ele fez, se enxergasse bem, né? Isso é fantástico, fantástico. E você falou do surfista, eu estou sendo bem rapidão aqui, Fred. Dentro da gama de esportistas que eu acompanho, eu tenho alguns nadadores em águas abertas, né? E é impressionante, eles falam exatamente isso, que a boia fica muito distante, então ele sabe que tem uma boia amarela lá adiante, mas ele não tem noção qual é a distância. E a partir do momento que você faz a correção visual desse atleta, então aí ele consegue fazer o ritmo dele, o pace dele, de acordo com a distância que ele está projetando. Então é muito interessante. A partir do momento que você começa a trabalhar o seu paciente como atleta, você vai direcionar de uma maneira diferente. É bem isso mesmo. Então, West, muito obrigado por contribuir com a SBAL. Fantástica a sua palestra. Bernardão, encerra aí. Grande beijo grande. Valeu. Pra vocês aí. Aí, um abraço, Westphalen, valeu, Fred. Estamos encerrando hoje agora o web meeting da SBAL. Quem tiver aí alguma sugestão de tema pode sempre mandar para o sbal@sbal.com.br, e toda segunda-feira do mês nós estamos nos reunindo aqui de 8h30 às 9h. E aí agradecer mais uma vez a participação de todos, espero que tenham gostado. Próximo mês temos mais.